Está se sufocando de tantas contas e boletos, quer sair das dívidas para realizar seus sonhos e os da sua família. Clique no primeiro link da descrição para aprender a organizar suas finanças e sobrar dinheiro no final do mês. China, uma das mais novas superpotências do século XXI, saiu da miséria e do retrocesso para um país com a segunda maior economia do mundo, com um PIB de 14,3 trilhões de dólares. Tem o maior exército do mundo em número de soldados, tornou-se um país prestigiado mundialmente. A grande quantidade de habitantes no país tem como consequência uma imensa quantidade de mão de obra. Apesar de tanto crescimento econômico, o país vive uma ditadura onde há ausência de direitos humanos, democracia e constantes abusos ditatoriais contra o povo chinês. O governo chinês projeta que até 2028 irá superar os Estados Unidos, que é atualmente a maior potência mundial. Antes do país afundar na miséria durante o século XIX e XX, o país foi uma das maiores potências durante 2 milênios, berço de pesquisas e avanços científicos. Seu vasto território foi um grande incentivo para a sua produção agrícola se tornar muito produtiva. Mas com as guerras que aconteceram durante um longo período levou a China à ruína, e diferente de todos os outros países que durante a Segunda Guerra Mundial receberam ajuda dos Estados Unidos para se reerguerem, a China ficou de fora dessa, pois ainda vivia num regime ditatorial e socialista. Isso fez com que o governo chinês tomasse várias medidas para tornar a China um país próspero de novo, uma vez que sua população estava vivendo na completa miséria. O ditador Mao Tse-tung do governo chinês buscou referência no governo soviético, uma economia planificada com as estatizações de empresas privadas e do sistema bancário no território chinês, colocou em prática a reforma agrária e restringiu o crédito aos chineses. Essas mudanças inicialmente trouxeram de volta a forte agricultura no país e um controle na inflação. Quando o país estava começando a se reerguer, o governo chinês tomou a iniciativa de investir em indústrias pesadas como carvão, aço e ferro. Contudo, um dos maiores problemas que essa iniciativa encontrou foi a mão de obra do país que era voltada para a agricultura. Para resolver um problema como esse, o PCC, Partido Comunista Chinês, resolveu lançar um plano que ficou conhecido como o Grande Salto Adiante. Esse plano colocado em prática tornou as terras coletivizadas. Houve um extermínio em massa de pardais, isso porque o ditador acreditava que a espécie era uma praga para toda a plantação. Além disso, especialistas que trabalhavam no campo assumiram postos de trabalho na indústria da produção de metais. Esse plano resultou em uma das maiores catástrofes econômicas do mundo, pois o aço e ferro produzido eram de baixa qualidade, a agricultura ficou sem participação de especialistas, e a população de pardais baixa causou um surto de gafanhotos, uma vez que os pardais eram seus predadores, devastando as plantações. Estima-se que 45 milhões de chineses morreram de fome, tortura e trabalho escravo. A partir daí, o ditador passou a perseguir opositores políticos e pessoas de uma classe mais alta e bem informada da população, como professores, cientistas, artistas e qualquer cidadão que se oponha ao governo. Uma revolução cultural liderada pelo governo foi instaurada, se baseava em destruir tudo que teria relação com o capitalismo ou que se opusesse às ideias do ditador. Com a morte de Mao, começou o processo de mudança da economia chinesa. Deng Xiaoping assumiu o posto de líder. Apesar de seus ideais socialistas, entendeu que a economia planificada era um fracasso e iniciou uma série de reformas de que ficaram conhecidas como as 4 modernizações, descoletivizando terras, dando título de propriedade privada às terras, abriu os portos para o exterior e criou as zonas econômicas especiais, dando o norte do país para o livre mercado. Trazendo muitas multinacionais interessadas na nova economia chinesa, hoje a China possui quase 30% da produção de manufatura do mundo inteiro. A mão de obra barata também foi um dos responsáveis pelo boom econômico. Até o ano de 2010 o país cresceu em média 10% ao ano. A linha de pobreza caiu de 88% da população para menos de 2%. Com mais 4,5 milhões de profissionais graduados nas áreas de tecnologia, ciência, engenharia e matemática, a China pretende abandonar o posto de indústria mundial até 2025 e focar em serviços de alta tecnologia e valor agregado muito mais alto, como a nanotecnologia, robôs, aplicativos e satélites, além do financiamento de projetos espalhados pelo mundo. Pode-se concluir que o Estado chinês foi responsável pelo crescimento incrível que a China vem tendo, mas também foi o responsável pelo maior ditador do Oriente, Mao Tse-tung, a ponto de que se tivéssemos que imaginar a quantidade de pessoas que perderam a vida nessa ditadura teríamos que imaginar morros de corpos pela China. Então não se sabe se o mesmo Estado não pode colocar o país em uma nova crise. Países como Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Suécia e Austrália, que não confiam no país, estão banindo o uso da tecnologia 5G da China, alegando ameaças à segurança nacional. A China hoje tenta reverter a visão que o mundo tem do país, com o plano de investimento em energias limpas e renováveis, já que ainda usa muita energia do carvão para o seu crescimento, que causa uma média de 1 milhão de mortes anualmente. Apesar de todos os esforços, a questão ideológica do país ainda é um empecilho para uma melhor relação com outros países do mundo. Só o tempo nos dirá como esse impasse econômico vai ser no futuro, e nós só podemos torcer para que os problemas diplomáticos e ideológicos possam se resolver da forma mais pacífica possível.
No primeiro link da descrição tem um método pensando especialmente em você que está querendo que sobre um pouco de dinheiro no final do mês. Aprenda a controlar seus gastos e administrar seu dinheiro. Tudo isso por um preço mínimo e super especial que vai te ajudar muito. Clique no primeiro link da descrição e saiba mais.